Shall we start? Okay. Muito boa tarde a todos e a todas. There is interpretation, so I will speak Portuguese. Em nome da Comissão Parlamentar de Assuntos Europeus, a que tenho a honra de presidir, agradeço a vossa presença e a todos e a todas desejo uma boa sessão, uma boa troca de informações e de opiniões. É, para mim, pessoalmente, um prazer receber as e os deputados europeus. Como ex-deputada europeia, é uma espécie também de regresso a outros tempos de que gostei muito. E é com muito gosto que recebemos o Grupo de Trabalho do Parlamento Europeu para o acompanhamento do mecanismo de recuperação e resiliência que foi criado pelas várias comissões, a Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, a Comissão dos Orçamentos, a Comissão do Emprego, a Comissão do Ambiente, a Comissão da Indústria, a Comissão dos Transportes. E, portanto, nós também temos aqui várias comissões representadas que depois os meus colegas presidentes também irão, obviamente, usar da palavra. Temos aqui a Comissão do Orçamento, representada a Comissão do Orçamento, Finanças e Administração Pública, a Comissão de Economia e Coesão Territorial e a Comissão de Reforma do Estado e do Poder Local, para além da Comissão dos Assuntos Europeus. Portanto, sejam muito bem-vindos à Assembleia da República. Também uma especial saudação às deputadas portuguesas que também participam desta delegação. Como disse há pouco, há interpretação simultânea, primeiro canal português, tem em inglês, tem também em polaco. Sem perder tempo, porque o tempo é escasso e nós temos muitos assuntos para tratar, chamo apenas a atenção de que é preciso serem rigorosos com o tempo. Os deputados europeus costumam ser rigorosos com o tempo, e que dispõem em cada ronda, há 3 rondas, em cada ronda dispõem de 12 minutos, assim como também os do lado português também dispõem de 12 minutos. Gostaria de lhes dar nota de que, recentemente, a Comissão de Assuntos Europeus da Assembleia da República teve a oportunidade de visitar as instituições europeias. Tivemos o privilégio de ter um jantar de trabalho com o Sr. Presidente do Conselho Europeu, António Costa. Tivemos também reuniões muito interessantes e produtivas com 2 comissários, com a comissária portuguesa Maria Luísa Albuquerque e também com o comissário Maros Sefcovic. Para além de termos também tido uma reunião com a diretora-geral para os orçamentos. Ou seja, foi uma visita muito produtiva, de que viemos bastante mais enriquecidos. Em relação ao PRR, há aqui colegas de outras comissões que acompanham mais de perto esse assunto. Portugal é conhecido na Europa por aproveitar bem os fundos comunitários,
e por aproveitar os recursos nacionais e os recursos europeus para se modernizar, para as áreas da inovação e também para se desenvolver. E, portanto, também desta vez não vai ser diferente e também referir que Portugal está no aproveitamento dos fundos, está na média europeia, mesmo no cumprimento do PRR. Pessoalmente fico muito satisfeita, embora haja agora o outro grupo que vai tratar do assunto das questões relacionadas com a habitação, mas eu fico muito satisfeita porque há muito tempo, praticamente logo desde a pandemia, que tenho referido a necessidade de também a União Europeia dar uma particular atenção às questões da habitação, porque não são questões, embora sejam de competência dos Estados-membros, mas é um problema que é europeu e que pode ser tratado de forma mais produtiva e com mais sucesso a nível europeu. E por isso o facto de ter sido incorporado no PRR é para mim motivo de grande satisfação, porque ao resolver-se o problema, se conseguirmos resolver o problema da habitação, muitos outros problemas também serão resolvidos em consequência desse. Portanto, caras e caros colegas portugueses e do Parlamento Europeu, desejo que esta nossa reunião seja, de facto, produtiva, que levem boas ideias também para o Parlamento Europeu, designadamente os dois relatores, para o quadro financeiro plurianual e que também foram relatores para o PRR. E, por último, porque os últimos são os primeiros, uma grande saudação muito especial ao Presidente da Delegação, dar-lhe as boas-vindas. É um gosto, de facto, também recebê-lo e dava-lhe agora a palavra para, então, poder fazer também uma saudação inicial. Faça favor. Thank you very much, Madam President, Madam Chair, dear chairs, dear colleagues. It's a delight for us as members of the European Parliament to meet you here enquanto membros do Parlamento Europeu, estar aqui convosco na Assembleia da República. Temos uma delegação de 6 eurodeputados de 2 comissões, a Comissão dos Orçamentos e dos Assuntos Económicos e Monetários. O âmbito da nossa visita é debater o estado atual da aplicação do instrumento, do mecanismo de recuperação e resiliência, e viemos cá porque Portugal é um dos países da União Europeia em que o plano nacional é o mais significativo em termos de dimensão e de percentagem do PIB. Começámos a fazer visitas há 1 ano e meio, mais ou menos, enquanto Parlamento Europeu, e começámos a visitar os países onde este mecanismo tem mais impacto. Itália, Croácia, estamos agora em Portugal e no outono vamos à Espanha. Juntamente, tenho comigo 5 colegas, eurodeputados, somos um total de 6. À minha direita temos Mohamed Chahim, do Grupo Socialistas e Democratas, dos Países Baixos, Angelika Vinzig, do Grupo PPE, da Áustria, eleita pela Áustria, Tomasz Buczek, à minha esquerda, da Polónia, o PFE, Carla Tavares, de Portugal, dos Socialistas, e Lídia Pereira, também portuguesa, do Grupo PPE. Estamos bem representados, de um ponto de vista geográfico e político, e queremos ter discussões objetivas convosco. Chegámos ontem e tivemos uma oportunidade de discutir com as autoridades nacionais que aplicam este programa. Discutimos com vários atores, representantes dos municípios, sindicatos e por aí fora.
Hoje de manhã visitámos o Palácio de Mafra e vimos a aplicação do PRR e a forma como contribuiu para melhorar o património de Portugal e da Europa. Podemos ver vários projetos. A parte do restauro do Palácio. À tarde vamos à Amadora visitar um projeto de habitação, financiado também com fundos PRR. Ao final do dia vamos estar com o Presidente da Câmara de Lisboa e amanhã vamos ter reuniões com o Ministro da Agricultura e outras. Esperamos voltar a Bruxelas com uma imagem mais completa dos efeitos que este instrumento tem e queremos auscultar-vos. O que é importante para nós, enquanto eurodeputados, é a responsabilidade e a prestação de contas democráticos, a transparência, ver como é que criaram o plano e como é que o estão a executar. Como é que vem o plano agora? Porque, como sabem, o MRR vai acabar ainda este ano, em finais de agosto, e como sabem, é um instrumento para reformas. Há riscos de atrasos? Como é que está a avançar? E queremos perceber se ainda há reformas que tenham que ser aprovadas pelo Parlamento português. Quero saber como é que avaliam esta situação. Porque, para já, Portugal recebeu 9 de 10 pagamentos e recebeu-os na sua integridade e faz com que Portugal esteja na liderança disto. Só Itália, tal como Portugal, recebeu 8 pagamentos, Croácia recebeu 7, a Grécia 6, outros Estados-membros 5 ou menos. Isto dá-nos também a possibilidade de saudar Portugal pela execução muito bem sucedida e é claro que nós queremos ver Portugal a ter mais sucessos na gestão dos fundos e que consiga gerir bem os próximos 2 pagamentos. Queremos enviar boas mensagens, boas notícias à Comissão quando regressarmos a Bruxelas. Então, ao Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública da Assembleia da República, o deputado Rui Afonso, para usar da palavra. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Caros membros do Grupo de Trabalho do Parlamento Europeu para o escrutínio do Mecanismo de Recuperação e Resiliência, Srs. Presidentes e Vice-Presidentes de Comissão. Intervenho hoje enquanto Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública da Assembleia da República para sublinhar a importância da dimensão orçamental na avaliação da implementação do Mecanismo de Recuperação e Resiliência, particularmente no caso português. Portugal tem mantido nos últimos anos um esforço significativo de consolidação orçamental, traduzido na redução progressiva do déficit público e na estabilização do rácio da dívida pública. Contudo, esta trajetória positiva ocorre num contexto estruturalmente exigente. O país apresenta um dos mais baixos níveis de poder de compra da União Europeia, o que limita a margem interna para absorver choques económicos sem recurso a intervenção pública adicional. Os recentes impactos provocados pela Depressão Christine implicaram despesas públicas extraordinárias associadas à reposição de infraestruturas, apoio às autarquias e compensação de perdas económicas em setores produtivos locais. Simultaneamente, o aumento abrupto do preço dos combustíveis tem efeitos diretos na execução orçamental, pressionando a despesa através de medidas de mitigação social e reduzindo o rendimento disponível das famílias, com reflexos potenciais na receita fiscal. Importa ainda considerar um elemento técnico relevante.
a estrutura fiscal portuguesa sobre os combustíveis representa uma parcela significativa do preço final, tornando o orçamento particularmente sensível às variações energéticas. Qualquer ajustamento fiscal para proteger os consumidores implica impacto imediato na receita pública, criando um equilíbrio delicado entre sustentabilidade orçamental e proteção social. Neste enquadramento, o Plano de Recuperação e Resiliência assume um papel central, não apenas como instrumento de investimento, mas como mecanismo de estabilização macroeconómica indireta. A previsibilidade dos desembolsos, a flexibilidade na programação de verbas e a adequada calendarização dos marcos e metas tornam-se, por isso, fatores críticos para evitar pressões adicionais sobre o saldo orçamental nacional. A supervisão democrática do Parlamento Europeu deve, portanto, assegurar que a execução do mecanismo reconhece as especificidades orçamentais dos Estados-membros mais vulneráveis a choques externos, garantindo que a disciplina financeira europeia não comprometa a capacidade de resposta dos orçamentos nacionais em momentos excepcionais. Permitam-me assim concluir com uma questão essencial para o nosso trabalho comum. De que forma poderá o mecanismo de recuperação e resiliência integrar maior flexibilidade orçamental para Estados-membros que enfrentam simultaneamente choques climáticos e energéticos sem colocar em risco os objetivos de sustentabilidade das finanças públicas europeias? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente, caro colega, e convido agora o Presidente da Comissão de Economia e Coesão Territorial, deputado Pedro Coimbra, para usar da palavra. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar os senhores deputados, meus colegas presidentes de comissões parlamentares, os senhores vice-presidentes e, obviamente, um cumprimento especial a toda a delegação do Parlamento Europeu que hoje nos acompanha, que hoje connosco reúne. É naturalmente uma honra muito grande e uma oportunidade muito importante podermos hoje, à volta deste tema, poder fazer uma reflexão e discuti-lo. Um cumprimento ainda mais especial às senhoras deputadas ao Parlamento Europeu que também nos representam, a Sra. Deputada Carla Tavares e a Sra. Deputada Lídia Pereira. É um gosto encontrá-las também aqui no Parlamento português. Eu queria, enfim, transmitir que o balanço que faço, e seguramente o balanço que o meu grupo parlamentar também faz, sobre o Plano de Recuperação e Resiliência, é um balanço naturalmente positivo. É um instrumento financeiro pioneiro no contexto da Europa. É a primeira vez que os Estados-membros, que a Europa se consensualiza, se une à volta de um instrumento financeiro para executar no seu território europeu com um objetivo comum. Sabemos porque é que este plano foi pensado e elaborado no âmbito da crise do Covid e, obviamente, a experiência é amplamente positiva. Portugal encontra-se, como até já foi dito, encontra-se com uma boa taxa de execução. Eu não faço uma análise dramática da taxa de execução do país nesta matéria. Há quem tenha executado mais, há quem tenha executado menos. Há Estados que executaram melhor, há Estados que executaram pior. Portugal encontra-se dentro da média da União Europeia e Portugal orgulha-se de ser um bom aluno naquilo que diz respeito à aplicação de fundos comunitários, de fundos de coesão, e é isso que queremos continuar a fazer e queremos continuar também a dar um exemplo na Europa. O PRR divide-se em 3 eixos fundamentais: resiliência, transição climática, transição digital. Nestes eixos apanha áreas muito importantes como a saúde, habitação, empresas, energia, mobilidade, educação, administração pública, todos eles muito, muito importantes para o país. Temos, obviamente, enfim, eu tenho particular pena de uma circunstância que, percebendo bem o contexto europeu, não foi possível alterar, que tem a ver com os prazos de execução. Sabemos bem que a questão financeira e os juros do próprio investimento tinham, obviamente, aqui uma carga muito grande. Também sabemos que, para tal ser possível, teria que existir um consenso no âmbito da Europa, que também não foi possível.
E, portanto, tenho, obviamente, aqui alguma pena, de facto, de não termos tido a oportunidade de alargar o prazo para melhor execução. Até porque Portugal, como boa parte dos países europeus, debate-se com um problema. É com o problema da falta de mão de obra. E a execução podia ser mais eficiente se não tivéssemos este drama no país. É mesmo um drama, e quem executa fundos comunitários, quem já foi Presidente de Câmara ou quem já geriu alguma organização que executa fundos de coesão, sabe o drama que é hoje em dia. Há poucas empresas, há falta de mão de obra, e quando mete empreitada, quando mete obra pública, quando mete construção civil, há, obviamente, uma grande dificuldade em executar. E muito boa parte do PRR, direta ou indiretamente, tem, de facto, este tipo de investimento. De todo modo, preocupa-me também alguns investimentos que estão em curso e que ainda não foram terminados e não vão ser terminados dentro do prazo do PRR, mas também sabemos que há uma solução que está a ser preparada para esse efeito. Portanto, em resumo, eu diria que foi uma boa experiência, que foi em boa hora foi tomada esta iniciativa e em boa hora a Europa desenhou o PRR e, portanto, fica para o exemplo futuro um instrumento financeiro que nos uniu e que nos mobilizou a todos com benefícios comuns. E o balanço que faço e o balanço que o país faz é seguramente positivo, porque de facto melhoramos as nossas circunstâncias de resiliência, transição climática e transição digital, que são estes os 3 eixos fundamentais. Muito obrigado. Muito obrigada. E agora passo a palavra ao Sr. Presidente da Comissão da Reforma do Estado e do Poder Local, deputado Almiro Moreira, para também usar da palavra. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Começo naturalmente por cumprimentar os Srs. Deputados ao Parlamento Europeu, dar uma palavra e um cumprimento especial à Lídia Pereira e à Carla Tavares, que nossas representantes também no Parlamento Europeu. Cumprimentar os Srs. Presidentes, Srs. Vice-Presidentes, nossos colegas, Sra. Presidente. Eu começaria esta minha intervenção enquanto Presidente da Comissão da Reforma do Estado e do Poder Local, referindo exatamente a importância que a reforma do Estado tem hoje para o nosso país. Os senhores deputados certamente que já o sabem, mas nunca é demais referir que este Governo criou um Ministério exclusivamente dedicado à reforma do Estado. Isto também para dar nota da importância pública que esta reforma do Estado tem para todos nós. E, de facto, os mecanismos de recuperação e resiliência ajudam bastante e nesta nossa grande intenção de reformar o Estado português. E eu diria que podemos dividi-lo em 3 eixos principais. O primeiro, da simplificação, digitalização e interoperabilidade. Temos feito grandes avanços também à custa dos mecanismos de recuperação e resiliência nesta matéria. O nosso portal .gov.pt, que tem um conjunto significativo, foi alargado significativamente o número de serviços que os cidadãos agora dispõem nesta plataforma. Fomos o primeiro país da União Europeia a implementar a carteira digital da empresa, o que também temos vindo a ter grandes e bons feedbacks por parte das nossas empresas com essa nova carteira digital que lhes foi disponibilizada. Temos no horizonte implementar definitivamente a política de uma só vez, ou seja, que o cidadão ou a empresa, sempre que se dirigem ao Estado, não têm que, em cada entidade, entregar documentos que já existem nesse próprio Estado. E temos feito um trabalho consistente nessa matéria. Aliás, recentemente, na tempestade Cristine e nas respostas à tempestade Cristine, já foi possível utilizar alguns destes mecanismos que têm sido desenvolvidos para dar uma resposta mais rápida aos nossos cidadãos. E depois temos também um segundo eixo da capacitação e da nossa administração pública, seja ela central ou local, e esta aposta na formação e novos conhecimentos dos nossos colaboradores da administração pública não é só para os tornar mais eficientes e mais eficazes, mas também numa componente de retenção de talento que é muito importante para a nossa administração pública. Depois, um terceiro eixo da descentralização e do reforço do poder local, uma vez que esta Comissão também
abrange não só a reforma do Estado, mas também o poder local. Portanto, há aqui um esforço de descentralização e reforço do poder local, não só através da descentralização de serviços e a respectiva componente financeira, mas também aqui num esforço de aproximação dos cidadãos aos centros de decisão, e os mecanismos de recuperação e resiliência têm sido importantes para acelerar este processo, e aqui as autarquias locais, como já foi aqui referido hoje, tiveram também um papel muito importante no que foi a construção de novas habitações, e o mecanismo de recuperação e resiliência foi determinante nesta fase. E permita-me que conclua só com uma nota final, que também já foi aqui abordada, que resulta de uma realidade recente em Portugal, ou seja, todos devem ter conhecimento que em fevereiro, final de janeiro e início de fevereiro, fomos assolados por uma tempestade em Portugal, que comprometeu, de certa forma, comprometeu a forma como nós queríamos atingir algumas metas, e por isso deixo aqui também para reflexão que em futuros mecanismos de recuperação, resiliência e transformação possam existir possibilidades de acomodar eventuais imprevistos que comprometam os calendários e os prazos. E era tudo, Sra. Presidente. Muito obrigada. E agora vou convidar o Presidente da Delegação do Parlamento Europeu para dar a palavra aos colegas que desejem usar. Faça favor. Thank you very much. So indeed we have for this first round two colleagues who will take the floor. Muito obrigado. Carla Tavares. Vamos ter então nesta primeira ronda duas pessoas que vão intervir, Carla Tavares e Lídia, e Angela Vincis. A Carla Tavares será a primeira entrevista, não se importam. Dar o ponto da situação de como vemos a implementação do programa em Portugal, e obviamente depois terá algumas perguntas a colocar aos colegas, eventuais perguntas. Carla, por favor. Thank you, Siegfried. Muito obrigada. Vou falar em português, cumprimentar naturalmente a Sra. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus e na sua pessoa, e por uma economia de tempo, considerem-se todas e todos cumprimentados. É naturalmente um particular gosto podermos estar aqui hoje com os colegas deputados do Parlamento Europeu. Como imaginarão, não trazemos soluções milagrosas nem resposta para tudo o que em conjunto nos inquieta, porque estas missões, e não é a primeira que realizamos, o objetivo, estamos a chegar quase ao fim do Programa de Recuperação e Resiliência. Paralelamente, estamos a trabalhar no próximo quadro financeiro plurianual, e às vezes, mais do que lermos os relatórios, é importante virmos ao terreno, conversar com todos os parceiros que ajudaram a construir este enorme desafio, que teve as suas coisas menos boas, que teve as suas dificuldades, mas como aqui hoje já foi dito, quer pela Sra. Deputada Edith Estrela, quer pelo meu colega Siegfried, pelos Srs. Presidentes da Comissão, foi sem dúvida, e em particular para Portugal, que foi dos países que teve um maior envelope financeiro no âmbito do PRR de grande importância. Deixem-me só deixava, porque acho que é importante ouvirmos a todos, duas ou três questões para reflexão. Por um lado, Portugal entregou a 8ª reprogramação, portanto estará há muito pouco tempo, muito poucos dias, onde tivemos também um conjunto de reuniões de trabalho, de entregar a 9ª recuperação. Também nós no Parlamento Europeu, e penso que acompanharam, apresentámos no âmbito da Comissão dos Orçamentos e discutimos o PRR e a possibilidade do seu alargamento. Temos consciência que isso não é de todo possível, portanto os prazos que temos, com o conhecimento que temos, são os prazos que se irão manter, e portanto este é um momento muito essencial para que os diversos governos dos 27 Estados-membros, com os seus parlamentos, comecem e continuem, não começar, porque sei que no nosso caso em particular, todos sabemos que já começaram, negociem com a Comissão Europeia o que é que se pode fazer, e pode-se fazer ainda muita coisa, no sentido de transferir verbas para outros programas que têm mais condições de maturidade e mais condições de execução, para que Portugal naturalmente não perca verbas, e paralelamente olhar também para o atual quadro financeiro plurianual, porque muitas destas ações podem muitas vezes
português incorporar um quadro financeiro plurianual que, no nosso caso em particular, Portugal, e percebe-se bem, eu tive o privilégio também de estar de autarca, e quando temos em cima da mesa que tomar decisões e temos um programa de recuperação e resiliência que financia a 100% e temos um quadro financeiro que tem mais tempo de execução e na região de Lisboa financia a 40%, quando uma outra questão que aqui foi colocada e ontem foi colocada muito também pelo professor Pedro Dominguinhos na nossa reunião com a Comissão Nacional de Acompanhamento e que se prende muito com a enorme dificuldade de contratação e mesmo depois da contratação dos recursos, e eu acho que todos que estamos aqui sentados hoje nesta reunião temos essa perfeita consciência e, portanto, tivemos de facto 2 programas ao mesmo tempo, isso não tira o mérito do programa de recuperação e resiliência, mas tornou muito mais desafiante todo este processo de execução. Portanto, acho que agora importa, naturalmente, é também aqui aos Parlamentos, juntamente com os Governos, encontrarem caminhos para que a execução, de facto, não fique comprometida e, em particular, Portugal não tenha que ser confrontado com a necessidade de desvio de verbas. Permitam-me só também uma outra reflexão que nos parece importante e que resulta muito da experiência deste trabalho que eu tenho o privilégio de ter como colega relator do próximo quadro financeiro o Siegfried Mureşan, que facilita muito esta discussão também do próximo quadro financeiro, e acho que há questões que nós, desde logo, enquanto portugueses, devemos refletir. Por um lado, as questões da habitação e outro tipo de investimentos que não se podem, do meu ponto de vista, esgotar a capacidade de continuarmos este triângulo virtuoso de colaboração com os dinheiros europeus, aquilo que é a colaboração dos governos locais e aquilo que deve ser também o posicionamento e a prioridade que os governos municipais, que a gestão municipal deve dar às áreas da habitação e também uma outra questão que se prende com a forma como, pelas questões do tempo, todo este processo do programa de recuperação e resiliência não aconteceu, porque não havia condições. Houve 2 áreas em particular, as comunidades desfavorecidas de Lisboa e do Porto, que permitiu desde a base um envolvimento muito significativo dos stakeholders locais e dos parceiros locais, mas era importante também refletirmos sobre essa não possibilidade de envolvimento logo no início, quer ao nível local, quer ao nível regional, quer ao nível até dos nossos parceiros locais, as dificuldades que também, do meu ponto de vista, e porque também trabalhei com o PRR, desculpem, mas é difícil não esquecer essa parte, eu acho que também trouxe a uma melhor execução deste processo e digo isto porquê? Porque temos uma proposta da Comissão em cima da mesa que, como sabem, arreda, desculpem a expressão, os poderes locais e regionais do próximo quadro financeiro plurianual e acho que nós aqui também neste Parlamento temos que fazer essa reflexão e sermos uma voz única para que isso realmente não aconteça, porque não será seguramente bom para o próximo quadro financeiro plurianual. E, portanto, apesar de estarmos a falar de PRR, atendendo ao momento em que estamos, temporal, é quase muito difícil não abordar sem abordar as consequências que algumas decisões e algum caminho estrutural que foi tomado no início a ser tomado no próximo quadro financeiro nos pode trazer, a nós em particular, algumas dificuldades. Obrigada. Carla, thank you. Next is Angelika Winzig. Angelika, please. Sim. E tudo bem? Vão fazer o que fazem, porque eles vão para a proposta do Parlamento. Micro, yes. This is already my second mission. Muito obrigado, já é a minha segunda missão aqui. Aliás, segunda missão neste âmbito. Fiquei muito bem impressionado com a primeira missão que tivemos na Croácia, mas acho que fizeram igualmente um ótimo trabalho aqui em Portugal. E estou já à espera do final, onde vamos poder ver o Palácio no fim da nossa visita. Eu faço parte da Comissão ITRE e do Emprego, EMPL. A ITRE é a minha principal comissão parlamentar, centramos-nos muito no Green Deal, nesse pacote ecológico, falámos também em questões de competitividade e agora temos, obviamente, essas questões na Alemanha e na Áustria. Com o relatório Draghi, nós temos vindo a trabalhar uma vez mais na questão da competitividade. Começámos também com o sistema Omnibus, transversal, um conjunto de regulamentos, mas é apenas algo que conserta, que repara
e não é nada mais do que isso, do que uma reparação. Portanto, temos de entrar agora numa nova fase, numa nova área, que para mim e para nós é esta Lei de Aceleração da União Europeia, EU Acceleration Act. O que é isto? É um programa de aceleração industrial que tem vários pontos. Em primeiro lugar, acelerar a modernização industrial, criando prazos ou limiares máximos temporais, portanto 18 meses para projetos de descarbonização, por exemplo, através de um ponto digital, de um contacto único digital, de um balcão único digital também. O segundo pilar é também a contratação pública europeia, hipocarbónica também, e portanto a partir daí os avisos aos concursos têm que respeitar normas europeias feitas na Europa, alguns deles, e também produtos hipocarbónicos, com baixos teores de emissão carbónica. Portanto, também outros filtros no que diz respeito aos volumes de investimento em setores críticos, como matérias-primas, e terá a haver todo um filtro para garantir que há uma mais-valia que é aqui alcançada para a União Europeia. O último ponto seria áreas de aceleração industrial, e os Estados-membros podem designar especificamente áreas para um desenvolvimento mais rápido dos seus clusters industriais. Já o tínhamos no passado e agora vamos uma vez mais continuar. E eu creio ser um ótimo exemplo de produção de clusters de produção de emissões zero. E, portanto, isto em termos económicos, o que estamos a fazer no Parlamento Europeu era tudo como o Presidente dizia. Muito obrigado. Angélica, muito obrigado. Sr. Presidente, devolvo-lhe a palavra. Thank you. Peço ao colega Rui Afonso que possa gerir agora o... Vai ter de sair? Ok, muito bem. Então, sendo assim, vou pedir ao deputado Pedro Coimbra que faça a gestão agora, presida agora a este painel a seguir. Portanto, dando a palavra a 3 oradores do nosso lado, do lado português. Muito bem, senhoras e senhores deputados, assim sendo, vamos fazer uma ronda pelos primeiros vice-presidentes de cada uma das comissões representadas. Eu diria que começaria, se calhar íamos seguir a ordem da mesa, talvez seja mais fácil, digo eu. Iria então dar a palavra ao Sr. Deputado Francisco Figueira, que é o primeiro vice-presidente da 6ª Comissão. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em sim cumprimento de todos os presentes, dando as boas-vindas, naturalmente, em particular aos membros do Parlamento Europeu que hoje aqui nos acompanham. Eu julgo que é indiscutível o sucesso que teve o PRR no nosso país, naturalmente que com um arranque inicial, com algumas dificuldades que se prenderam, em particular com a complexidade inicial, digamos, da estruturação dos marcos e metas que o governo português na altura entendeu fazer. Tivemos também, devido às dificuldades de mão de obra que são conhecidas quanto à estrutura da nossa mão de obra em Portugal, algumas dificuldades e agora, numa ponta mais final, também, digamos, algumas dificuldades que tivemos que gerir quanto aos fenómenos climatéricos que naturalmente abandonaram ou criaram dificuldades na conclusão em tempo de algumas obras. No entanto, é indiscutível, e penso que temos alguma dificuldade... peço desculpa, o microfone estava um bocadinho longe.
No entanto, julgo que é perfeitamente consensual o sucesso da aplicação do programa em Portugal. Foi, do ponto de vista geral, na economia portuguesa, uma ajuda muito significativa em setores muito vastos da nossa economia, como já foi aqui dito também por outros deputados. Mas permitam-me que saliente em particular a ajuda que o PRR deu às zonas de mais baixa densidade e às zonas, digamos, que mais necessitam da necessária coesão territorial. Aí sim, e sobretudo aí, eu julgo que o PRR foi um instrumento ativo e significativo na dinamização e na concretização de projetos, alguns que aguardavam há anos para terem uma margem de financiamento positiva e necessária. E permitam-me que aproveite também aqui, na esteira do que foi dito, sobretudo pela Sra. Deputada Carla Tavares, que alerte sobretudo os membros do Parlamento Europeu e também do Parlamento Nacional, obviamente, para os desafios que se colocam a Portugal quanto ao próximo quadro financeiro plurianual, sobretudo naquilo que diz respeito às políticas de coesão. E eu estou, sobretudo, preocupado não só com a questão do afastamento potencial ou putativo da representatividade autárquica e regional, mas, sobretudo, com alguma previsível redução de fundos muito significativos na área da coesão territorial. Num país com as características e com as dificuldades e desafios que tem o nosso, eu julgo que uma redução de financiamento e de apoios financeiros nessa área das políticas europeias terá um reflexo muito negativo no nosso país, nas zonas ditas de baixa densidade, sobretudo mais na zona do interior do país, que convirá em tempo alertar a Comissão Europeia e todos nós, de alguma forma, empenhar-nos para evitar que haja esse constrangimento e esse prejuízo causado ao nosso país no próximo quadro financeiro plurianual, conforme também já foi aqui dito. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo critério que eu próprio implementei, devia ter dado a palavra ao Sr. Deputado João Ribeiro, que está na ponta da mesa e, portanto, se adotei o critério de seguir a ordem da mesa. O Sr. Deputado João Ribeiro, eu não tinha a anotação completa e daqui não conseguia, nem consigo ler a disposição que está à nossa frente. Portanto, o Sr. Deputado João Ribeiro é o primeiro vice-presidente da 13ª Comissão, tem a palavra, seguir-se-á o Sr. Deputado Ricardo Carvalho, que é o... Seguir-se-á o Sr. Deputado Pedro Coelho, que é o primeiro vice-presidente da COFAP, e depois sim o Sr. Deputado Ricardo Carvalho, que é o primeiro vice-presidente da CAI. Assim julgo que será correto. Sr. Deputado João Ribeiro, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, os senhoras e senhores deputados, os senhoras e senhores deputados do Parlamento Europeu e deste grupo de trabalho. Após esta intervenção, que se vê claramente que é de alguém que apoiou o Governo, acho que faz sentido haver também algumas intervenções que não sejam na corrente de todas aquelas que temos ouvido agora. E se é verdade que o PRR é um programa muito importante e foi muito importante para o país, também é verdade que não foi aproveitado de forma ideal para colmatar e reduzir a falta de coesão territorial que há no nosso país. O Portugal, para aqui, os portugueses é mais fácil perceber isso, mas para quem não é português, explicando muito facilmente, é um país totalmente litoralizado, ou seja, está todo na faixa costeira, onde está a maior parte da população e a maior parte dos investimentos. É verdade que o PRR contribuiu, em parte, para reduzir essa coesão, mas também devido ao curto espaço de tempo que havia de implementação, não era possível, e algumas obras foram abandonadas com as várias reprogramações, não era possível fazer obras no sentido de fazer obras estruturais no interior do país. Por exemplo, tivemos hoje o anúncio o estudo para fazer uma autoestrada, o início do estudo, que vai demorar pelo menos 2 anos, para fazer uma autoestrada numa das capitais distrito, que é Porto Alegre, no interior do país. Ou seja, nós temos em Portugal, ainda, capitais distrito não tem uma única autoestrada sequer. É neste ponto que estamos a falar e acho que é importante também passar essa imagem e a importância que é Portugal continuar a ter apoios comunitários para conseguir colmatar essa falta de coesão territorial. Nós temos um território vastíssimo, como vocês viram, com um clima muito bom e estamos litoralizados, estamos totalmente ligados aqui à faixa costeira, que também é muito bonita, mas que podíamos aproveitar o resto do país. Eu acho que isso é muito importante, passar essa imagem e
principalmente para aqueles eurodeputados que não são portugueses, que Portugal tem um potencial muito grande, mas para este PRR precisava de mais tempo, e aí peço a vossa sensibilidade de poder haver algumas situações em que se possa alargar esse prazo, que já ouvimos várias vezes que não é possível, que é restringido, mas é como é que nós podemos, o que é que vem após este período. Também sei que Portugal, inicialmente, o PRR teve aqui uma dificuldade em arrancar, justificado porque inicialmente é quando se apresentam os projetos e no final é que é a fase em que eles estão a ser executados, eu compreendo isso, mas houve aqui algumas entropias, também é verdade que eventualmente as sucessivas eleições que houve no país também podem não ter ajudado, também compreendemos isso. Depois, outra situação que já foi aqui falada, mas eu queria reforçar, que é que, como sabem, Portugal teve uma situação catastrófica no início do ano e ainda no âmbito da nossa Comissão fizemos ontem uma visita ao local e passados 2 meses muitas empresas ainda não receberam qualquer apoio para se reconstruir, então ainda a negociar financiamentos para essa reconstrução, muitas casas ainda não foram construídas por várias razões, umas delas é não haver seguro, outras mesmo tendo seguro, estamos a falar de cerca de 18 meses que as empresas dizem que demoram para reconstruir telhados, para reconstruir casas e empresas, ou seja, também conseguir aqui de alguma forma que aqueles valores do PRR que não forem utilizados se podiam ser de alguma forma ajustados, apesar de ser impossível no prazo do PRR executar esses valores. Porquê? Porque não há mão de obra, não há empresas disponíveis, porque foi uma situação verdadeiramente catastrófica. Parece que, se visitarem o local, parece que foi uma zona de guerra completamente, árvores destruídas, casas destruídas, uma situação muito desastrosa que acho que devia ter um entendimento especial para conseguir colmatar. E era passar essa mensagem. Obrigado a todos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Coelho, primeiro Vice-Presidente da 5ª Comissão COFAP. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimento todos os seus deputados, o Parlamento Nacional e o Parlamento Europeu. Como já foi aqui referido, Portugal tem sido um bom aluno na aplicação dos fundos comunitários e também, neste caso em particular, do PRR. Temos uma execução hoje muito acima dos 60%. Também somos um dos países da União que mais pedidos de pagamento tem apresentado à Comissão Europeia. Portanto, esta boa execução não é de hoje, é sobretudo desde sempre, desde que tivemos acesso a muitos fundos comunitários e a fundos de coesão. Vou-vos falar de uma questão que tem a ver com as regiões ultraperiféricas. Eu sou eleito pela região autónoma da Madeira, uma parcela importante de Portugal, que teve cerca de 600 milhões de euros no que concerne ao PRR, com um grande investimento na área da habitação. Mais de 805 famílias, algumas já receberam a sua habitação este ano e muitas delas, até ao final de junho, vão também receber a sua primeira habitação. A nota que vos deixo, já foi aqui referida, mais do que o PRR que neste momento está em execução e está na sua fase final, tem a ver com o futuro quadro financeiro plurianual. Como sabem, as regiões ultraperiféricas têm um estatuto específico no Tratado de Funcionamento da União Europeia e têm, como é óbvio, constrangimentos permanentes, situações obviamente que são inultrapassáveis, tendo em conta que somos uma ilha limitada pelo mar. E é com alguma preocupação que assistimos que alguns fundos estruturais, nomeadamente o POSEI, que era um fundo e é um fundo até o dia de hoje, que tem verbas adstritas para as regiões ultraperiféricas, o que nós verificamos é que essa situação pode ser alterada no futuro quadro financeiro plurianual. E, portanto, o apelo que deixo, em particular aos deputados, ao Parlamento Europeu, é que, estando essa situação no Tratado de Funcionamento da União Europeia, termos uma verba específica para as regiões ultraperiféricas que têm que ter um tratamento específico, não preferencial, mas específico, que muitos desses fundos, sobretudo o que tem a ver com a agricultura e com as pescas e também com a mobilidade, não fossem fundos continentais, mas também fossem fundos que diretamente da Comissão Europeia fossem, como têm vindo desde há muito tempo esta parte, diretamente para essas regiões ultraperiféricas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para terminar esta ronda, após a qual, Sr. Presidente Edith Estrela, devolvo a palavra a Vossa Excelência, dou agora a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Carvalho, primeiro Vice-Presidente
da CAI, 4ª Comissão. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar toda a delegação no Presidente Sigrid Muresan. Muito obrigado pela sua presença. É um gosto enorme vê-lo. Relativamente ao PRR ou MRR, dizer que foi um instrumento prioritário para Portugal. Houve uma necessidade de fazer uma reprogramação em fevereiro de 2025, uma reprogramação bem sucedida, que tinha como objetivo acelerar a execução do PRR, com um foco muito grande nas subvenções, uma vez que a componente de financiamento, no caso português e felizmente face ao rating da República, deixou de ser tão atrativa, uma vez que o Estado português consegue se financiar com valores ou com taxas de juros bastante mais simpáticas, mas também com o objetivo de priorizar outras áreas de intervenção. Politicamente temos sempre defendido do lado do PSD que os fundos europeus devem ser executados com rapidez, mas também com o objetivo de chegar à economia real. E também temos defendido uma necessidade da ligação, no caso do PRR, entre os investimentos e as reformas estruturais, ou seja, o PRR não deveria ser visto e não deve ser visto única e exclusivamente como um mecanismo financeiro, mas sobretudo como um instrumento de transformação económica do país. Ou seja, sempre tivemos uma grande preocupação com a eficiência da despesa pública, mas também uma exigência com a responsabilidade e resultados mensuráveis. Foi muito desafiante e é desafiante ainda, temos uma execução de cerca de 60%, que é uma boa execução, mas estamos já perto do final do período para esta mesma execução, mas foi desafiante porquê? Porque tivemos que conjugar, por um lado, PRR, por outro lado, o PT 2030. E, além do mais, tivemos vários projetos em execução ao mesmo tempo, mas também muitas equipas envolvidas, e o PRR veio trazer um novo paradigma da gestão dos fundos comunitários, o que exigiu muito da nossa administração pública. E nesse sentido, eu gostaria de deixar aqui 2 ou 3 perguntas, não somente focadas com o PRR, mas também já a pensar no quadro de financiamento plurianual ou no MMF. Primeiro, percebermos da vossa parte qual é que é a avaliação que fazem do impacto concreto das reformas associadas aos planos nacionais e no caso concreto de Portugal, como é que avaliam este modelo de gestão do PRR e se é um bom modelo ou não, e sabemos o debate político que estamos a ter, não só em Portugal, mas também no Parlamento Europeu, relativamente ao próximo quadro de financiamento plurianual. Também de alguma forma, e tendo em mente qual é que é o objetivo e o driver da Comissão, que lições aprendidas é que nós podemos retirar desta gestão do PRR e poderemos levar para a nova gestão ou novo modelo de gestão do quadro de financiamento plurianual, ou seja, como é que podemos também influenciar positivamente a Comissão, alertando que o modelo de gestão provavelmente terá que ser flexibilizado, tendo em conta a experiência que tivemos no PRR e de alguma forma, já foi aqui dito, deixo em jeito de uma pergunta quase retórica, se tivermos aqui uma cópia deste modelo de gestão do PRR para o MMF, teremos capacidade de executar com o mesmo sucesso sem envolver o poder local e o poder regional, no caso concreto de Portugal? Muito obrigado. Ora, concluída esta ronda, eu convido agora a parte do Parlamento Europeu para novamente também dar a palavra aos eurodeputados. Thank you very much. Thank you very much, dear Chair. So now the next two colleagues that will intervene. Sr. Presidente, os próximos colegas a intervir são a nossa colega Lídia Pereira e depois Tomás Butek. Lídia, por favor. Muito boa tarde, Sra. Presidente, Srs. Presidentes, caros colegas deputados. É um gosto estar de regresso aqui à Casa da Democracia em Portugal. Eu creio que já temos dado passos na necessária aproximação entre o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais, uma vez que é essencial que estejamos
coordenados e alinhados naquilo que é o desígnio não só das políticas públicas que vamos discutindo e aprovando, mas também até no desígnio que tem sido bastante vincado ultimamente relativamente à simplificação e enfim, ao combate à burocracia. Eu começava por fazer este apontamento, que de facto nós, enquanto eurodeputados, muitas vezes acabamos por ser sempre acusados de que a instituição Parlamento Europeu é grande responsável por algumas dificuldades que a legislação possa criar, não só às empresas, mas também às famílias, e por isso eu acho que este diálogo é tão importante e virtuoso, precisamente para, através da aproximação, garantir que temos políticas públicas devidamente coordenadas, que não impeçam a capacidade das pessoas e das empresas poderem competir no nosso espaço geográfico, para o qual a competitividade é essencial, em particular no momento geopolítico que atravessamos, é particularmente relevante. Eu gostava também de partilhar duas outras notas. Uma é em jeito de reflexão e porque acho que também estamos no espaço dedicado para o fazer. O PRR foi criado para dar resposta à crise económica da Covid-19. A Covid-19 começou em 2020 e só passados praticamente 5 anos é que o dinheiro do chamado Next Generation EU, e eu tive a oportunidade até de, enfim, junto da Presidente da Comissão, dizer que é o Next Generation EU, porque de facto o pagamento destes programas, em princípio, calhará às novas gerações e é uma questão que também merece alguma atenção e cuidado, mas de facto há todo este delay da entrada do financiamento que o PRR constitui para dar resposta às empresas que foram severamente afetadas pela Covid-19 e, em particular, Portugal. Eu recordo-me bem desse tempo em que as empresas tiveram quedas de receita na ordem, uma média de 40%. Portanto, era muito importante que este dinheiro chegasse rapidamente à economia. E, portanto, eu creio que é preciso haver esta reflexão, que foi possível fazer a avaliação, a análise política da necessidade de resposta, mas não é, e esta é a minha opinião, creio que não é aceitável num mundo em profunda transformação, em que é absolutamente necessário uma ação rápida para conter determinadas crises. Estou-me a lembrar, por exemplo, neste momento da crise, que pode vir a ser uma crise energética. Portanto, temos que ter capacidade entre não só as instituições europeias, mas na sua coordenação com as instituições nacionais, em de facto promover essa rapidez na ação e na chegada do dinheiro, em particular do dinheiro à economia. E o terceiro apontamento que eu gostava de fazer é que eu creio que o PRR tem no seu conjunto uma série de investimentos muito importantes, em particular dedicados, havia, enfim, uma indicação para a transição digital e energética e, em particular, para a transição energética, eu creio que se mostra absolutamente essencial que continuemos na trajetória da descarbonização da nossa economia. Bem sei que há uma grande discussão que retira a prioridade do combate às alterações climáticas, mas eu sempre vi a transição energética associada às alterações climáticas ou ao combate às alterações climáticas como uma oportunidade para alavancar a competitividade europeia, precisamente porque nós temos a energia menos competitiva, por exemplo, comparativamente aos Estados Unidos. E, portanto, o PRR eu creio que é um bom exemplo de investimentos que estão a ser feitos na área da transição energética, uma vez que Portugal, de facto, tem as condições para ser, juntamente até com Espanha, um hub europeu de energia tendencialmente limpa e que promove a autonomia e a independência energéticas, que eu creio que deve continuar a ser um dos elementos orientadores, inclusivamente até mesmo no quadro das negociações do MFF, do quadro financeiro plurianual. É muito importante
que haja esta prevalência da transição energética, pese embora haja uma grande vontade, às vezes, de alguns poderes políticos regressarem a uma economia do passado. Mas, de facto, a Europa, Portugal, precisa de acesso à energia mais barata, temos um conjunto de condições que propiciam essa realidade e, portanto, eu creio que no combate que devemos fazer à nossa, enfim, a um certo isolamento que infelizmente acontece um pouco por todo o mundo, a questão da transição energética é particularmente importante e, portanto, deixar esta nota que deve, enfim, ser consequente no quadro das negociações do MFF. Muito obrigada. Lydia, thank you very much. Tomasz. Muito obrigado, Lídia. Tomás. Szanowne koleżanki, szanowni koledzy, szanowni państwo, no ja tutaj bym troszkę mógł polemizować z głosem koleżanki, bo jestem przedstawicielem Patriotów dla Europy, no i troszkę inaczej oceniamy tą rzeczywistość, chociażby same środki płynące z tego instrumentu dla Polski, no nie były Também recebemos fundos destes na Polónia, mas do nosso ponto de vista houve toda uma série de procedimentos acelerados, precipitados e não tiveram o melhor desfecho. E houve também grandes bloqueios políticos na Polónia, mudança do governo também, do governo polaco agora com o Donald Tusk. Também achamos que há uma questão de ingerência de soberania, de sobrepor-se a essa soberania do próprio país. Portanto, a nossa avaliação é moderada no que diz respeito aos efeitos e os custos que daí advirão até os próximos anos. Segundo as informações que temos da Comissão Europeia, estamos a falar de 10 mil milhões de euros até 2028, custos e, portanto, para nós são montantes avultadíssimos, gigantes. Esses fluxos, esses montantes que foram transferidos. Também a questão das alterações climáticas, por exemplo, a transformação energética, há algo que foram vertentes que não foram bem adequados para as especificidades dos países em questão. Nós na Polónia a história é outra, nós temos grandes fontes de energia e as redes não são capazes de dar vazão, precisamente, a essas necessidades energéticas através do que está aqui a ser destacado. Há que ter em conta as especificidades de cada país. É preciso ter em conta e querer ter uma fonte estável, previsível, de energia que não polua tanto e nas proporções adequadas que mais convier a cada país. Estou em crer também que, quando ouvimos aqui falar, e gostaria muito de perceber como é que avaliam realmente os pontos fracos deste ponto, deste programa, do plano PRR. A Comissão Europeia e a União Europeia certamente irão ditar e dizer ao resto dos Estados-membros como gastar o resto dos montantes que irão receber. Muito obrigado. Muito obrigado, colega Buček, por essa intervenção tão interessante e muito criativa. Darei agora a palavra também, devolveria a palavra aos nossos colegas do Parlamento Português, da Assembleia da República, para a terceira ronda de intervenções, por favor. Muito obrigada. Peço agora ao Presidente da Comissão de Reforma do Estado e do Poder Local da Assembleia da República, deputado Almiro Moreira, para dar a palavra aos três oradores da Assembleia da República que ainda não usaram da palavra. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu, seguindo o mesmo critério de há pouco, dou a palavra à Sra. Deputada e Vice-Presidente da 13ª Comissão, a Sra. Deputada Euridice Pereira. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar, antes de mais, e agradecer a presença da delegação. São, obviamente, muito bem-vindos. Eu queria dar aqui uma primeira nota de valorização do programa, do Plano para a Recuperação e Resiliência, que é, inquestionavelmente, um instrumento particularmente relevante, exatamente porque é um impulso de peso no desenvolvimento e na coesão territorial de Portugal. E, portanto, ainda bem que tivemos este programa. Queria também aproveitar um momento para deixar algumas preocupações estas feitas de alertas.
E vou procurar ser, obviamente, muito sintética. E reforçar aqui muito a questão do poder local, que é, aliás, uma das vertentes da Comissão a que pertenço. Os municípios são, por excelência, bons executores do PRR, mas confrontam-se com problemas. E eu queria dar voz a essas preocupações. Uma primeira preocupação que torna necessário saber-se como é que irão responder aos municípios cujas obras retrocederam em resultado das intempéries. É preciso saber-se, e com máxima urgência, porque esta realidade da depressão das tempestades foi, de facto, muito avassaladora e isto é fundamental, percebermos o que é que estes municípios têm agora pela frente. Um segundo aspecto é que a resposta é que está prevista para exatamente responder aos atrasos de obras municipais que decorrem de decisões ou atos de terceiros. Estou a falar, por exemplo, de impugnações de concursos ou de mesmo de adjudicações, de vistos prévios, enfim. Há uma panóplia normal de circunstâncias que decorrem desses processos, exatamente em resultado do livre recurso a mecanismos de procedimentos legais que atrasaram processos. E, portanto, é preciso perceber como é que os municípios podem agir perante esta circunstância. E, por último, e de forma muito veemente, quero sinalizar o aspecto da habitação. Exatamente porque tratar-se de uma questão muito importante no âmbito quer do PRR, mas tem de se questionar o que é que vai acontecer ao que não foi e que não vai ser concretizado. Como é sabido, a questão da falta de mão de obra, não tanto pela falta de mão de obra porque ela não existe, mas porque paralelamente decorreram imensas obras ao mesmo tempo, num curto espaço de tempo e, portanto, isso, como é evidente, atrasou processos. E dizer, por fim mesmo, que o desígnio da habitação deve ter uma possibilidade de financiamento no próximo quadro financeiro para Portugal. Não será só para Portugal, mas para Portugal é francamente vital. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Tavares, Vice-Presidente da Comissão de Economia e Coesão Territorial. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os deputados do Parlamento Português e especialmente a delegação que nos visita cá em Portugal. Nós, os portugueses e as nossas colegas que nos representam no Parlamento Europeu, gostamos de receber bem as pessoas que nos visitam e, portanto, esperamos que estejam a ser bem recebidos cá em Portugal. É um marco que os portugueses têm em Portugal e, como tal, e o tempo bom que nós aqui temos, que ajuda também ao turismo português e que deve ser muito bem aproveitado e que julgo que não teve a ênfase que devia ter neste PRR, mas, portanto, esperemos que estejam a ser muito bem recebidos aqui em Portugal. Eu vou ser breve no que diz respeito a estes temas do PRR, porque muita coisa já foi aqui dita. Nós aqui, eu sou Vice-Presidente da Comissão de Economia e Coesão Territorial. Nós nesta Comissão perdemos de facto muito tempo nas últimas semanas, nos últimos meses, por causa do PRR, no acompanhamento do PRR. Falámos com muitas entidades, com entidades de acompanhamento, de fiscalização, o Tribunal de Contas português, peço desculpa. E, portanto, eu queria deixar aqui, acima de tudo, duas questões à delegação que representa o Parlamento Europeu, para tentar também perceber a sensibilidade que a Comissão Europeia tem no que diz respeito às dificuldades que os países sentiram mais. Não sei se conseguiram, e seria importante porque estamos a chegar à fase final da aplicação e da execução do PRR e, portanto, será bastante importante tentar perceber quais foram as principais, ou se há algo em comum nos países, na Europa, das principais dificuldades, se há uma dificuldade identificada para a melhor execução possível do PRR. Nós sabemos que a delegação
Portanto, a Comissão de Economia teve uma delegação recentemente na Suécia. Portanto, sabemos que os países são diferentes no que diz respeito à aplicação destes fundos europeus. A Suécia é um país que também tem mais ou menos a mesma população que Portugal e teve portanto, uma execução de 3,15, salvo erro, mil milhões de euros, portanto, no seu país. Nós, um país com a mesma população, tem sensivelmente 22 mil milhões. É evidente que a dificuldade de execução de 3,15 mil milhões não é a mesma que a dificuldade de execução de 22 mil milhões. No entanto, isto não serve de desculpa para uma má execução, se ela existir. Nós temos cá dificuldades, acima de tudo ouvimos muito o setor social a queixarem-se de que ficaram um pouco para trás na altura em que foi necessário fazer uma revisão do PRR. Portanto, eu acima de tudo gostaria de saber ou de perguntar, se for possível, qual é a sensibilidade da Comissão Europeia no que diz respeito ao setor social, portanto na Europa, em todos os países por onde passam, visitam, ouvem, e se identificam alguma dificuldade comum à comunidade europeia. E dar uma palavra também, já agora, falou-se aqui na questão energética, também sobre o que é que estão a sentir, qual é a sensibilidade que a Comissão Europeia está a ter com o passar do tempo e da dificuldade que nós começamos a sentir aqui e da importância que de facto a questão da eficiência energética tomará nos próximos anos em Portugal, na Europa, porque de facto a Europa, infelizmente, não tem a autonomia energética que deveria ter e julgo que deveremos nos debruçar muito mais sobre essa questão. Obrigado, Sr. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Carlos Pereira, Vice-Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aliás, muito obrigado, Srs. Presidentes e Srs. Vice-Presidentes, Srs. Deputados. Eu vou tentar dizer algumas coisas para não me repetir, não é? Muitas coisas foram ditas, algumas delas eu estou completamente de acordo, e tentar acrescentar aqui uma outra coisa que me parece importante neste debate. Basicamente duas grandes dimensões. Em primeiro lugar, o futuro, e eu vou começar por aí, parece-me bastante mais importante, e depois aquilo que se está a passar no quadro do PRR e aquilo que são duas ou três preocupações que eu gostaria de ter a vossa opinião. Bom, no que diz respeito ao futuro, parece-me evidente que a experiência longa na União Europeia no que diz respeito à gestão de fundos europeus, e este PRR é talvez um exemplo significativo, fica claro que nós temos que ser capazes de construir soluções que tenham níveis de flexibilidade adequados. O que é que isto significa? Significa que nós, a Sra. Deputada Lídia referiu isso mesmo, nós construímos o PRR para responder a uma pandemia, mas a meio da pandemia já tínhamos uma guerra e a meio daquilo já tínhamos uma inflação. E, portanto, já não estávamos a saber como responder tudo ao mesmo tempo, porque o desenho que fizemos do PRR não era exatamente para aquilo. Ou seja, os programas europeus têm que ter esta capacidade de flexibilidade, que não têm tido. A Casa Europeia é muito pesada, demora-se a arrastar e demora-se a tomar decisões. É um bocadinho também como Portugal em algumas circunstâncias e outros países. Mas a verdade é que é preciso fazer este esforço, porque nós estamos hoje outra vez a viver a mesma circunstância. E foi dito aqui, nós já estamos outra vez nas vésperas de uma guerra, não sabemos qual é a dimensão que essa guerra terá e não temos respostas da União Europeia para esta guerra. Respostas adequadas, desenhadas, e não temos porquê, porque vamos todos fazer uma reflexão profunda sobre esta matéria e não temos capacidade, com os instrumentos que temos, serem flexíveis o suficiente para se adaptar às situações que temos. E, portanto, o mundo vai continuar a ser assim e nós temos que ser capazes de construir soluções financeiras que tenham esta capacidade de adaptação. E, portanto, a minha primeira reflexão é esta: como é que nós construímos soluções destas com esta capacidade de flexibilização? Aliás, eu devo dizer que os programas que existem, os quadros comunitários, como era chamado antigamente, os quadros financeiros plurianuais, são quadros que estão desenhados assim há muitos anos e, portanto, nós temos que ser capazes de ter aqui uma capacidade criativa de inovar para aquilo que são as circunstâncias que nós temos hoje. O segundo ponto de reflexão tem a ver com outro que também é muito relevante e é relevante para a União Europeia e é relevante para os países e é relevante para Portugal. Tem a ver com o binómio entre a simplificação e a fiscalização.
é uma coisa tradicional, com certeza todos nós falamos sobre isto, mas esta é de facto uma espécie de desafio, talvez um dos maiores que nós temos em mãos. Portugal também tem esse desafio. Aliás, esse debate está em cima da mesa no que diz respeito ao PRR, que é como é que nós somos capazes de simplificar, porque temos de o fazer, temos de ter o dinheiro e os fundos junto das empresas, junto das famílias, junto das instituições na altura em que elas precisam e não devemos complicar mais do que o necessário. E, portanto, um binómio entre como simplificar sem pôr em causa a fiscalização e sem pôr em causa, naturalmente, a boa utilização pública dos dinheiros é um desafio grande. E nós ainda não fomos capazes de dar este passo, de facto. Este passo tem dificuldades, eu reconheço, não tenho também nenhuma solução mágica, mas é um tema do ponto de vista prático de reflexão futura. Outra questão para o futuro que me parece importante tem a ver com aquilo que me parecem ser as questões globais mais relevantes. Em primeiro lugar, do meu ponto de vista, a competitividade da Europa. É muito relevante olharmos para a nossa competitividade e para isso precisamos olhar para as nossas empresas. E olhando para Portugal, que é onde eu tenho mais experiência, eu reparo que as pequenas e médias empresas, que constituem mais de 90% do nosso tecido empresarial, têm obviamente beneficiado daquilo que são os diferentes quadros financeiros, o PRR, etc. Mas eu sinto que nos últimos tempos há um esforço grande de transformar a maior parte dos apoios às pequenas e médias empresas em instrumentos financeiros. Ou seja, os instrumentos financeiros são o ponto principal de apoio às pequenas e médias empresas. No caso de Portugal, isto tem sido um problema. As pequenas e médias empresas portuguesas não estão adaptadas à procura e a beneficiarem de forma adequada desses benefícios financeiros. Quem beneficia bastante com esses instrumentos financeiros, não beneficia de instrumentos financeiros, é mesmo as grandes empresas. Mas essas já têm outros acessos, têm acesso a outro tipo de financiamento. E, portanto, nós temos que pensar bem qual é o melhor instrumento para apoiar as pequenas e médias empresas que não sejam apenas os instrumentos financeiros. Eu percebo que a Europa gosta bastante dos instrumentos financeiros, gosta dos capitais de risco, gosta das capitalizações, gosta dessas coisas. Nós também gostamos, mas nós temos que ser capazes de transferir esse tipo de mecanismos para aqueles que estão no meio do Alentejo, no meio do Atlântico, nos Açores, que estão no norte de Portugal e que não têm a mínima noção de como é que esses instrumentos funcionam e nem sequer têm acesso ao Banco Português de Fomento, que está no Porto e que não conhece essas entidades. E, portanto, este é um tema, do meu ponto de vista, muito preocupante e que tem que ser analisado porque a competitividade da Europa passa sobretudo para as PMEs, do meu ponto de vista, e eu acho que não estamos a chegar como devíamos a essas entidades. Outra preocupação tem a ver com as prestações sociais, e eu termino já esta parte. As prestações sociais têm a ver com a questão, do meu ponto de vista, não as prestações sociais, perdão, as questões sociais. As questões sociais, obviamente que o foco, do meu ponto de vista, deve ser a habitação, e a Europa tem aqui um papel relevantíssimo, porque o problema da habitação em Portugal não é único de Portugal, é um problema europeu, na maior parte dos países europeus, e nós temos que ter soluções para a habitação, e elas ainda não estão afinadas o suficiente. E as questões da coesão. E as questões da coesão permitam-me também juntar-me àqueles que disseram e que afirmaram a preocupação com aquilo que são as propostas da Comissão de deixar de dar o poder que as regiões e as autarquias têm tido no que diz respeito à gestão dos fundos. Isto é absolutamente determinante. Eu acho que quem não consegue compreender que os fundos têm sido executados com o apoio, com o envolvimento e com o esforço das autarquias e das regiões, não percebe nada da Europa, não percebe das regiões europeias, não sabe como é que estas coisas estão a funcionar. De facto, sem a participação das autarquias, sem a participação dos poderes regionais, nomeadamente em Portugal, a região autónoma da Madeira e a região autónoma dos Açores, seria muito mais difícil executar os diferentes instrumentos financeiros como têm vindo a ser executados. Sobre aquilo que se está a passar no PRR, para terminar, nós temos duas coisas diferentes. Uma coisa é a execução, nós estamos muito bem na execução, tradicionalmente o país tem estado sempre muito bem na execução, felizmente, e temos um outro ponto que é o ponto do impacto, digamos assim, o impacto dos programas. Este é um tema relevantíssimo, que nós temos que ter a coragem de frontalmente discuti-lo abertamente. E o impacto, neste caso do PRR, nós temos que avaliar com as reprogramações que têm vindo a ser feitas. Nós desenhamos um PRR com determinados objetivos. Foram feitas reprogramações, duas últimas reprogramações importantes, eu diria necessárias, do ponto de vista técnico. Eu não tenho neste momento nenhum dado para dizer que não é por essa via, eu termino já, que não há essa necessidade técnica, mas nós temos que saber avaliar qual foi o impacto que essas reprogramações tiveram face ao desenho inicial. Ou seja, a pergunta é como é que nós avaliamos o impacto que estas reprogramações tiveram no desenho inicial do ponto de vista do impacto final, porque nós tínhamos previsto um crescimento de 2,3 no PIB com este PRR, fizemos reprogramações que alteraram questões de digitalização, questões da competitividade das empresas, etc. A pergunta é o que é que ficamos no fim do dia com esta reprogramação do ponto de vista do impacto. Não tenho mais tempo, gostaria de dizer mais coisas, mas não posso, e peço desculpa também, vou ter que me ausentar porque tenho uma audição do Sr. Ministro das Finanças e tenho que fazer uma intervenção. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu
Estão terminadas as intervenções da terceira ronda. Devolvo a palavra à Sra. Presidente. Thank you very much. So look, for the last 12 minutes, Mohamed Portanto, nos últimos minutos, o colega Mohamed Joaquim vai intervir, depois eu também irei rapidamente intervir e tentar responder também algumas das perguntas feitas aqui pelos colegas portugueses. Mohamed, se puderes rapidamente também resumir aquilo que foi dito pelos portugueses. Sim, é verdade que foi foi dito. Senhora Presidente, muito obrigada por nos receber aqui, a todos os presidentes e vice-presidentes destas comissões. Este tipo de diálogo, para mim, normalmente é muito importante, mas é também importante pormos de lado as cores políticas, os grupos políticos, porque ao fim e ao cabo nós queremos melhorar a qualidade de vida das pessoas, não só aqui em Portugal, mas em todos os Estados-membros. E para mim, o programa, o plano PRR, foi um passo histórico, porque depois de crises significativas, congregámos esforços para limitar os efeitos da crise. E depois há sempre o dilema da intervenção, não é? Quando intervimos, ficamos sempre satisfeitos, ao fim e ao cabo, por amenizar a crise, mas as pessoas não o sentem, por assim dizer. Mas depois, olhando para as análises económicas feitas a posteriori, com a intervenção, sabemos sempre que não houve tanta perda de postos de trabalho, houve um momento negativo limitado. Portanto, o PRR foi muito bem sucedido. Eu acho que em Portugal aqui podemos ver claramente isso. O contributo para o seu PIB, para o seu mercado de trabalho foi muito bom. E eu creio que há também outros países muito compatíveis nesse ponto de vista. Dos Países Baixos, por exemplo, no meu país, não temos um programa tão bom, ou pelo menos como nos foi apresentado por Portugal e por outros países. Nós tardámos muito em apresentar um plano nosso, até porque houve toda uma discórdia em saber se iríamos apresentar a nível nacional, central, incluídas regiões, municípios, etc. E por isso mesmo é que viemos cá, para auscultar e ver aquilo que está a funcionar bem, aquilo que podemos levar connosco, para quando negociarmos o QFP, o Quadro Financeiro Plurianual, conseguirmos também reformar, reestruturar, de maneira que espelhe as partes positivas do PRR. Acho que a Comissão ficou muito clara, que pegam no PRR quase como um roteiro para o QFP, e nós temos aqui Siegfried Mureşan e a colega Carla Tavares, ambos co-relatores de um programa que não vai afetar só os Estados-membros, mas também os municípios e as regiões, é muito importante dizer. Digo também que vejo com muito bons olhos as regiões ultraperiféricas, devo dizer. Elas estão têm uma posição muito especial no tratado, e há que ver como é que as mantemos incluídas, sobretudo olhando para a crise geopolítica que nos assola. Se estão dependentes das trocas comerciais enquanto região, e olhando agora para o que está a acontecer com a crise energética e com o petróleo e com a gasolina, vemos que isto afeta claramente, com maior impacto ainda, as regiões ultraperiféricas. E, portanto, temos de ver o que é que podemos fazer para limitar esse mesmo impacto. Este tipo de programas tem um aspecto interessante, é que quando perguntamos quem é que quer mudança, todos querem mudança, mas depois começamos a entrar no pormenor e certamente que as pessoas não querem começar a mudar por elas, não é? Não querem que a mudança comece por elas. Foi o que o Siegfried disse já ontem, a solução não pode ser só mais dinheiro. O Parlamento está a tentar aumentar o orçamento comunitário para poder enfrentar e ultrapassar algumas crises, mas os recursos nunca são ilimitados e, portanto, a única maneira de avançar é termos uma abordagem diferente, pelo menos no que diz respeito aos programas e também no que diz respeito à arquitetura dos mesmos. E eu creio que aqui, e ouvi também muitos de vós dizer o mesmo, que é muito importante continuar a manter incluído as regiões e os municípios, e é a nossa intenção também, enquanto Parlamento Europeu, de o fazer. Para mim, o elemento mais importante
é ouvir da vossa parte quais os sucessos, as histórias de sucesso e ser o nosso ponto de partida para o próximo programa, ou para reestruturarmos o programa. Este é um esforço conjunto, não é algo que nós iremos em Bruxelas resolver sem vós, ou sem a inclusão de qualquer capital europeia. É quase que impossível para nós averiguarmos como é que a situação será daqui a uma semana, muito menos, para não falar daqui a 2 meses, porque estamos numa situação muito difícil. E eu espero que aquilo que já fizemos no passado com o PRR e com as ilações que daí podemos retirar, tendo em conta também a celeridade da própria Comissão Europeia e dos Estados-membros e do Parlamento Europeu, em todo este conjunto, é algo que pode beneficiar todos. E eu espero que no futuro também possamos chegar a uma solução coletivamente que, ao fim e ao cabo, acabe por beneficiar toda a gente. E, portanto, agora o mais importante é pegar no PRR e retirar ilações daquilo que correu bem e fazer todo esse exercício. São estes os meus comentários. Muito obrigado. Muito obrigado, Mohamed. Muito obrigado também pelas intervenções dos colegas aqui da Assembleia da República. Eu também gostaria de acrescentar a minha própria opinião. O mecanismo de recuperação e resiliência foi o maior pacote económico alguma vez lançado na Europa. Mais de 700 mil milhões de euros para os cidadãos, empresas, regiões afetadas pela pandemia e pelas consequências socioeconómicas da mesma. Mais de metade do apoio são subsídios, são fundos que os Estados-membros receberam e que sem obrigação de reembolso. Foi a primeira vez que a Comissão Europeia obteve da nossa parte essa autorização de emprestar dinheiro nessa dimensão, nesse tipo de quantias, sem qualquer precedente. O dinheiro deveria ter sido utilizado, para aumentar a sua resiliência, mas também para melhorar a própria infraestrutura, a própria economia, educação, escolas, etc. Porque quando nos vimos abraços com a próxima crise, porque vai haver uma próxima crise, não sabemos qual será a origem, mas há sempre uma crise que se segue, para que assim possamos estar mais bem posicionados e o efeito nas pessoas não seja assim tão negativo. O acordo era, damos essa autorização à Comissão Europeia para emprestar dinheiro, mas para garantir que esse dinheiro está a ser mais bem investido, há preciso também avançar com reformas. O Ricardo estava também a falar das reformas e das ilações a tirar. Quais são as ilações? Eu diria que, sem qualquer sombra de dúvida, em muitos Estados-membros, no que diz respeito ao MRR, os Estados-membros tiveram que fazer reformas que não o teriam feito de outra forma. Portanto, houve um impacto positivo nas reformas, em primeiro lugar. Em segundo lugar, esta relação entre as reformas e os investimentos no MRR não estava claro. E, portanto, daqui para a frente, quando gastarmos fundos comunitários, do orçamento comunitário, e o Mohamed tem toda a razão quando diz que o dinheiro público, sim, é limitado, quando gastamos dinheiro dos contribuintes, temos de garantir que obtemos os melhores resultados, o melhor impacto. Para o fazer no futuro, o orçamento comunitário estará associado a reformas. Mas iremos aprender dessas lições do MRR. E uma dessas lições foi que essa relação não estava suficientemente clara no MRR. E, portanto, a Comissão Europeia irá desembolsar, transferir esses dinheiros, os Estados-membros irão receber esse dinheiro se implementarem essas reformas. Em Portugal, não sabemos, porque as reformas já estavam implementadas, receberam logo 2 tranches em completo, mas a reforma das pensões, a reforma das reformas, por assim dizer, ou aí talvez não houvesse verbas porque, por exemplo, foi canalizado para a construção de uma autoestrada, de um hospital. Por exemplo, nós queremos é que o dinheiro não seja gasto noutros projetos que não têm nada a ver com o original. Nós queremos que as reformas existam, queremos que as reformas façam parte do próximo orçamento, mas a relação entre reformas e investimentos deve ser mais clara. O dinheiro que vai para hospitais tem de estar imprescindivelmente ligado a projetos hospitalares e não passar para outras áreas como pensões ou tributação. Uma outra lição do MRR
é o papel das regiões. Tem de ser um papel preponderante nos próximos exercícios orçamentais da Comunidade Europeia. Ponto final, parágrafo. No MRR, e também já vimos com os nossos interlocutores de ontem, por exemplo, que os governos são obrigados a incluir os presidentes de câmaras na elaboração do seu plano, mas ouvimos ontem, por exemplo, que quando se elaborou o plano aqui em Portugal em 2020-2021, os presidentes das câmaras não foram assim tão bem implicados, envolvidos. Sabemos que o tempo urgia na altura, tempo de crise, havia algum sentido de urgência, mas nós, eu e a Carla, enquanto correlatores, o que queremos alcançar no próximo QFP é que este papel das autoridades locais e regionais tem de ser vinculativo e mais presente. E creio que a maior parte dos membros do Parlamento Europeu sabem e reconhecem que são eles, as regiões e as localidades, que estão mais perto dos seus cidadãos. Reconhecem essa importância. E também a absorção será muito mais célere e as pessoas verão resultados também de maneira muito mais célere. Portanto, alguns elementos deste modelo de MRR são positivos, mas certamente que nem tudo pode ser transferido e copiado para o orçamento comunitário no futuro. Isto foi um mecanismo de resposta a uma urgência limitada e único no tempo e, portanto, temos agora que e nessa altura temos que também nos fiar muitos princípios como solidariedade, etc. Resumindo e concluindo, os prazos, o João Oliveira agora se ausentou, mas talvez possamos depois passar essa mensagem ao colega que estava a falar dessa necessidade de prolongar, estender prazos. Nós, no Parlamento Europeu, sabemos que trata-se de um instrumento único, com um fim à vista, para aqueles projetos que foram já aprovados pela Comissão Europeia, que já estão em via de implementação. Talvez a Comissão Europeia aí deva considerar prorrogar os prazos para que exista uma boa conclusão dos projetos. A Comissão Europeia não o fez até agora. Não devemos contar também com o facto de a Comissão Europeia o fazer, ou vir a fazer. Portanto, até agora, 31 de agosto, é o prazo para a conclusão de todos os projetos e todas as reformas. Por enquanto, é este o prazo e não há qualquer outra proposta que nos chega da Comissão Europeia. Portanto, a mensagem é que para aquelas reformas alvo de legislação do Parlamento Europeu, temos de garantir que, para que Portugal receba todo o dinheiro aqui em questão, temos de garantir que concluímos tudo a tempo e horas. Ontem também, ao falar com as autoridades, ficámos a saber o impacto das tempestades, e é verdade que alguns projetos poderão não estar concluídos a tempo. Sabemos que o Governo está a avançar rapidamente e que irá apresentar também uma revisão do plano à própria Comissão Europeia em breve. Esta depois irá avaliá-lo em espírito de mente aberta e iremos também passar esta mensagem de volta a Bruxelas para que esta revisão do plano é muito importante para Portugal e que se o Governo apresentar essa mudança de plano, a Comissão Europeia o possa aprovar rapidamente para que Portugal possa pedir todos os fundos e não perca esse financiamento para poder concluir os seus projetos a tempo. É uma mensagem que iremos também passar em Bruxelas, certamente. Dito isto, acho que já me esti também um pouco no tempo. Muito obrigado, foi uma discussão muito proveitosa para nós, uma maneira também com alguma diversidade política, como Mohamed disse. Acho que temos que ser objetivos na nossa avaliação e não políticos nessa avaliação. Portanto, muito obrigado por estes pontos de vista muito diversificados e precisos, mas também para o nosso trabalho futuro no orçamento comunitário, o trabalho que estamos agora a desenvolver para este período 2028-2034, nós vamos tentar incluir todos estes pontos que mencionei para garantir que o orçamento seja mais simples, mais flexível quando necessário, mas que para os investimentos sabemos que a previsibilidade é muito importante, claro, clara distinção entre política de coesão, política agrícola, etc., um papel muito claro para as regiões, financiamento suficiente para as novas prioridades. Não vamos conseguir aumentar o orçamento para tudo, mas não podemos fazer mais enquanto União com menos em termos orçamentais.
os recursos próprios, como o Mohamed está ali a dizer também. O nosso objetivo, claramente, é que nenhum Estado-membro da União Europeia receba menos do que tem recebido até agora, isso é claro. Até porque temos que repagar a dívida do programa Next Generation EU e para termos dinheiro suficiente para as prioridades antigas e as mais novas, nós temos também de criar os nossos próprios recursos da União Europeia, fundos próprios de receita, que possam assim tornar o orçamento mais previsível e financiar as nossas prioridades como deve ser e pagar, também repagar o Next Generation EU. Precisamos, na questão dos recursos próprios, unanimidade por parte dos eurodeputados, portanto ninguém pode fazê-lo contra a vontade do governo português, por exemplo, não receia, não tenham medo, mas é importante para garantir esse orçamento comunitário para o futuro, apropriar-nos dos recursos próprios. Sejam ativos neste debate, trabalhem com o vosso governo, tentemos identificar fontes próprias do nosso rendimento para continuarmos a financiar tudo aquilo que financiamos. Muito obrigado. Chegamos ao fim desta reunião. De facto, foi um debate frutuoso, muito útil, que deve ser continuado no futuro. Antes dos agradecimentos finais, e quero agradecer à delegação do Parlamento Europeu, aos nossos visitantes, e nesse grupo incluo também os funcionários e os intérpretes, a quem agradeço a participação e o trabalho realizado. Obviamente, agradecer também aos meus colegas presidentes das comissões e vice-presidentes e a todos os que participaram neste debate. Julgo que não é possível, obviamente, tirar agora conclusões de forma apressada, ficam para a nossa reflexão, mas acho que é importante que nós compreendamos, e acho que daqui também ficou claro, que o plano de recuperação e resiliência não é apenas um mecanismo financeiro, é também um mecanismo político que estabelece a confiança mútua e que, para a Europa, prova que a mutualização de recursos pode fortalecer o projeto comum. Para Portugal, significa mais investimento em saúde, em habitação, em inovação, em digitalização, em transição climática, qualificações, que aliás têm sido para aí que têm sido canalizados os recursos financeiros europeus. E também me parece que ficou claro que, se nós defendemos uma Europa estrategicamente autónoma, também queremos que ela seja socialmente justa. Queremos uma Europa competitiva, mas também queremos que seja territorialmente coesa. Queremos uma Europa segura, mas também queremos que seja fiel aos seus valores fundadores e, como aqui foi dito várias vezes, a componente social da Europa, da União Europeia, que aliás esteve sempre presente desde o início da sua fundação, esse objetivo não pode ser abandonado. Ou seja, a Europa será verdadeiramente forte se for também justa. Será verdadeiramente autónoma se proteger os seus cidadãos. E será verdadeiramente unida se reforçar a coesão entre todos os seus territórios, do Báltico ao Mediterrâneo, do centro da Europa às regiões atlânticas e, no caso de Portugal, quero também referir aqui as nossas regiões autónomas. Nós, aliás, temos também promovido debates sobre questões europeias, convidando os deputados das Assembleias Legislativas das regiões autónomas dos Açores e da Madeira. E, quem sabe, podemos vir a fazer no futuro uma reunião deste género nos Açores ou na Madeira. Portanto, também já ficam com essa possibilidade em mente. E, por último, nós sabemos que a Europa se constrói diariamente,
que cada um de nós deve dar o seu contributo, que se constrói na igualdade entre os Estados-membros, mas também na diversidade social, cultural, linguística e na diversidade política, como aqui também ficou demonstrado através dos pontos de vista dos diferentes oradores. Por último, não fiz no início e devia ter feito, cumprimentar o Dr. Alfredo de Sousa de Jesus, que é o chefe da representação do Parlamento Europeu em Portugal, e toda a sua equipe, e agradecer-lhes o contributo que deram para a realização deste encontro. Agradecer também ao Dr. Bruno Pinheiro, que é o representante de Portugal no Parlamento Europeu, também o inestimável apoio que foi dado para a realização desta reunião, às equipas de apoio da Comissão da CAI, e da 5ª e da 6ª e da 13ª comissões, porque sem o apoio de toda esta gente nós não teríamos chegado aqui, não teríamos feito esta reunião. Mais uma vez também agradecer aos intérpretes e desejar-lhes um bom regresso a Bruxelas e uma continuação do bom trabalho em prol da União Europeia, em prol do projeto europeu e em prol dos nossos cidadãos. Muito obrigada.